Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Regis e vocês já me conhecem da última aula de Geografia. Combinado? Vamos lá. Hoje nós veremos o módulo da unidade 4, o Nordeste hoje. Nós vamos estudar da página 177 a 192. Professor, tudo isso, mas vocês vão ver que é tranquilo, dá para tirar de letra. O Nordeste hoje. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que o Nordeste hoje? Durante essa aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre as transformações que o Nordeste vem passando nos últimos anos. E aí, como de praxe, o roteiro da nossa aula. Então, nós vamos conhecer o Nordeste hoje, nós vamos fazer a leitura, e eu vou auxiliá-los nesse processo, da página 178 à página 189. As atividades eu vou explicando e aí lembrando que depois, essas atividades aqui, é por sua conta. Combinado? Então, vamos lá. O Nordeste hoje. A partir da década de 90, muitas mudanças ocorreram na região Nordeste. Sua economia tornou-se uma das mais dinâmicas do Brasil e passou a crescer mais do que a média brasileira. Pessoal, presta atenção. O Nordeste é uma região que vem se desenvolvendo há muito tempo. Nós já estamos conhecendo o Nordeste desde o módulo 2, certo? E aí, o que aconteceu dos anos 90 para cá para que o Nordeste transformasse a sua realidade? Um breve histórico, tá? A região Nordeste foi a primeira região do Brasil a ser colonizada. O primeiro ciclo econômico do Brasil aconteceu no Nordeste, então o Nordeste foi a primeira região do Brasil a se desenvolver. Porém, com o passar do tempo, a região Nordeste foi passando por uma série de problemas, e esses problemas não permitiam o desenvolvimento dessa região, deixando essa região como uma das mais pobres do nosso país. E é importante a gente pensar que dos anos 90 para cá muita coisa mudou. É justamente isso que a gente vai ver. O que mudou para que a realidade do povo nordestino melhorasse nessas últimas décadas? A primeira imagem que aparece para a gente aqui é um símbolo desse desenvolvimento, que é do Centro Tecnológico do Agreste. Professor, o que é o Agreste? Lembra das sub-regiões do Nordeste? O Agreste é uma das 4 sub-regiões. Ou seja, aqui é um centro tecnológico. Qual que é a finalidade? Promover inovação e empreendedorismo na região do Agreste. Então aqui, pessoal, é um local onde estuda, onde desenvolve novas atividades, novas formas de gerar dinheiro e de gerar renda para a população nordestina. Bom, essa imagem aqui é uma imagem que, a meu ver, é símbolo de desenvolvimento. Como assim, professor? Presta atenção aqui. Polo Petroquímico de Camaçari. Turma, Camaçari é uma cidade que fica na Bahia, tá? E aqui nós temos quase 100 empresas ligadas à produção de petróleo. Galera, produção de petróleo, ela precisa de uma tecnologia que não é qualquer lugar do mundo que tem. Então, todas as vezes que você for para algum lugar e você perceber que lá tem extração de petróleo, significa que ali tem desenvolvimento e tem tecnologia. Professor, mas eu já ouvi falar que petróleo é algo que prejudica o meio ambiente, sei lá. Pessoal, petróleo tem muitas implicações. A partir do petróleo a gente faz um monte de coisas. Desde o combustível que movimenta o carro, o caminhão, até plástico, borracha, espuma. Então você pode ter certeza que se você olhar ao teu redor, aí onde você está nesse momento, um monte de coisa é feita a partir do petróleo. E tendo esse tipo de atividade na região Nordeste, consequentemente nós conseguimos perceber que tem desenvolvimento de outras indústrias que compram petróleo dessas empresas. A pergunta é do trocar ideias. Você sabe o que se produz atualmente na região Nordeste? Será que você realmente sabe? Se nós estivéssemos aqui na sala, o que será que vocês responderiam? Eu tenho certeza que vocês saberiam poucas coisas. Por quê? Porque a região Nordeste é uma região que a gente não estudou ainda, que a gente não ouve falar tanto na nossa região. Nós conhecemos muito da região de São Paulo, Minas Gerais, da região Sudeste. Agora, da região Nordeste, nós conhecemos pouco. Então, vamos aproveitar essa aula para aprender um pouquinho mais. Bom, a população do Nordeste. A região Nordeste é a região que tem o maior número de estados e a segunda mais populosa do Brasil. Pessoal, populosa tem a ver com quantidade de pessoas. A região Nordeste só perde em população para a região Sudeste. Então, depois da região Sudeste, a região Nordeste é a mais populosa. E aí é a região com o maior número de estados. Pessoal, quantos estados será que a região Nordeste tem? Depois você vai contar aí na sua apostila, você vai perceber que é justamente a região que tem o maior número de estados. Importante a gente falar aqui, apesar da grande concentração de pessoas nas cidades, o Nordeste está entre as regiões brasileiras que possui maior população rural. Olha que curioso, é uma região muito populosa, mas 1/4 da população, 1 de cada 4 pessoas vive na zona rural. Professor, mas o que isso tem a ver? Pessoal, significa o seguinte,
quanto mais gente tem vivendo na zona rural e quanto menos pessoas eu tenho vivendo na área urbana, significa que essa região tem menos desenvolvimento. Então quer dizer que lugares onde tem muita gente vivendo na cidade significa que tem mais desenvolvimento do que locais onde tem menos gente vivendo na cidade? Pessoal, essa é a regra. Então, quando o estado ou a região vai se desenvolvendo, as pessoas vão deixando a zona rural e buscando trabalho e buscando oportunidade na zona urbana. Tá? A partir de 2000, do ano 2000, no entanto, houve aumento da população urbana. Olha aí que interessante. Então, quer dizer que a partir do ano 2000, muitas pessoas começaram a sair da zona rural e ir para a zona urbana, o que nos mostra que, de alguma forma, a região está se desenvolvendo. Olha aqui, exemplo de cidades que já ultrapassaram 1 milhão de habitantes. Salvador, Fortaleza, Recife, São Luís e Maceió. Pessoal, cidade com 1 milhão de habitantes é uma cidade com bastante gente. Só como comparativo, a nossa cidade tem 120 mil habitantes. Então, é uma cidade quase 10 vezes maior do que a nossa. Tá? Então, olha aqui nessa imagem. Na verdade, nós temos um gráfico aqui, né? O que esse gráfico mostra? É o seguinte. Esse gráfico inteiro representa a população do nosso país. Então, se eu somar a população da parte branca com a parte mais escura, eu tenho a população total do Brasil. E aí, quando a gente olha, a gente percebe que 28% vive no Nordeste. Pessoal, 28% é quase 1/3. Isso significa que 1 de cada 3 brasileiros vive no Nordeste. Isso não é pouco, tá? É uma população relativamente grande. A população nordestina ela é maior que muitos e muitos países por afora aí, tá? Principalmente os países da Europa. E aqui ele está mostrando, de onde ele está retirando esses dados. Então, significa o seguinte, que esses 28% representam os 9 estados da região Nordeste. Bom, presta bem atenção nesse mapa. A gente vai precisar dele daqui a pouco. Mas antes de nós passarmos adiante, olha aqui. Cada ponto que nós estamos vendo aqui, representa uma capital do Nordeste. E aí, se vocês observarem, só uma capital só não está no litoral. Então, a gente vai entender que a história do Nordeste tem alguma coisa a ver com o litoral. Por quê? Pessoal, porque lembrando que quando a região Nordeste foi colonizada, por onde os portugueses chegavam? Claro que chegavam pelo litoral, eles chegavam de navio, não tinha avião naquela época. Então, obviamente que as capitais precisavam estar no litoral por causa dos portos. Presta atenção nessa dica. Bom, entre as sub-regiões, a Zona da Mata é a mais populosa. Bom, nós já estudamos as sub-regiões do Nordeste, então eu vou relembrar com vocês. Nós temos aqui a Zona da Mata, na cor verde, o Agreste na cor amarela, o Sertão na cor marrom e nessa cor verdinha mais clara, o Meio Norte. Lembrando que a maior parte da população nordestina está nessa faixa verde aqui. Olha que interessante, 40% da população. Professor, mas por que 40% da população está nessa faixa verde? Presta atenção. Essa faixa verde é a faixa onde tem os solos mais férteis, onde tem os solos mais úmidos e onde tem maior disponibilidade de água. Então, claro que a população que vive no Nordeste optou por morar e viver no local onde tivesse mais conforto. Então, água, solo fértil, esses fatores contribuem muito com a vida dos seres humanos. Como você aprendeu, isso não se deve ao fato dessa ter sido a primeira área do Nordeste a ser colonizada. Conforme eu já falei, solo fértil, clima tropical e também tem outras coisas que eu preciso falar. As praias, a tranquilidade, ou seja, o modo de vida, tudo contribui para esses lugares. Quem conheceu o Nordeste, quem já viajou para o Nordeste, ou quem sonha em viajar, quando for para lá vai entender. Pessoal, tem uma curiosidade em relação a eles sempre falam assim, cara, vocês são de São Paulo, vocês são muito agitados, tenha calma. Você vai no restaurante, pede uma comida, demora um pouquinho. Aí eles falam assim, tenha calma. Então, ou seja, o cotidiano e a vida do povo nordestino, ela não é tão agitada e tão acelerada como a nossa, mas isso está mudando, a gente vai perceber isso. Tá? Além de ser a sub-região mais rica. Então, professor, qual é o lugar mais rico do Nordeste? O lugar mais rico do Nordeste é justamente o que está dentro dessa faixa verde aqui, que é mais industrializada. Olha aqui no quadrinho amarelo. A Bahia é o estado mais populoso do Nordeste e o 4º do Brasil, depois de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Salvador é o município mais populoso da região e o 3º do Brasil. Ou seja, Salvador tem alguma coisa relacionada para que lá tenha muita gente vivendo. Pessoal, lembrando, né, que as primeiras populações a ocupar o Brasil, população que não era indígena, né, elas ocuparam justamente o estado da Bahia. Bom, durante mais de um século, a população migrou do Nordeste em busca de trabalho. Pessoal, para onde que esse povo nordestino ia?
O modo de vida lá realmente, não que hoje seja tão bom, mas melhorou muito. O modo de vida muito difícil fazia com que os nordestinos precisassem migrar. Não é que eles queriam ir embora, não. Eles tinham a obrigação de ir, porque se eles ficassem lá, eles não teriam que comer, não teriam que beber. E para onde que eles iam? Pessoal, o caminho deles, o destino deles era a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Qual é o problema disso tudo? Quando eles iam para o estado de São Paulo, e eles chegavam aqui, eles não encontravam trabalho. Por quê? Porque eles não tinham estudo, não tinham qualificação. E aí a população de São Paulo tinha uma grande dificuldade para contratá-los. E eles iam trabalhar em que tipo de serviço? Em serviços braçais, em serviços manuais, que ganhavam e remuneravam muito pouco. Ou seja, eles vinham para cá para buscar trabalho, mas o tipo de trabalho que eles encontravam não era o melhor trabalho do mundo. Só que olha que interessante, essa realidade está mudando. Olha aqui, ó, aproximadamente 6% dos habitantes da região Nordeste é que vieram de outras regiões brasileiras. Olha que interessante. Hoje, em vez dos nordestinos irem embora por causa da seca, da fome e da miséria, hoje a região Nordeste atrai pessoas do restante do Brasil. Muita gente vai morar na região Nordeste para trabalhar, para estudar. As universidades nordestinas possuem uns índices, talvez um dos melhores da América Latina. Universidade Federal da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, são grandes e boas faculdades. Isso é importante. Atividade 1. Volte ao mapa. Que mapa? Esse mapa aqui, da página 179. E faça o que se pede. Escreva o nome dos estados e das capitais. Então, você vai voltar aqui e vai colocar o nome dos estados e o nome das capitais você coloca em cima da bolinha. Lembrando que é só da região Nordeste, correto? Bom, grife com marca-texto. Professor, eu não tenho marca-texto. Pessoal, não tem problema. Você pode usar um lápis colorido aí para fazer isso. O nome das capitais nordestinas com mais de 1 milhão de habitantes. Tem um textinho anteriormente, eu quero que você procure, que você tenha esse trabalho, contando quais são essas 5 capitais. Desenhe a zona da mata e pinte-a de verde. Professor, como é que eu vou desenhar a zona da mata? Você está vendo esse mapa aqui? Ele é a tua dica. Olha para ele, olha para esse mapa e faz um desenho. Então você faz uma linha, mais ou menos daqui até aqui, e colore ela de verde, de preferência para ficar parecido com o mapa aqui. Faça uma lista com as capitais que se localizam na zona da mata e tem mais de 1 milhão de habitantes. Então você vai ter que fazer uma lista das capitais que estão dentro da zona da mata. Uma dica são essas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E quais dessas 6, vocês já sabem que são 5? Será que são 5? Eu quero que você pesquise aí, que possuem mais de 1 milhão de habitantes. Atividade fácil, vai. Em que sub-regiões estão outras capitais com mais de 1 milhão de habitantes? Ele já deu uma dica aí, hein? Se nós temos aqui 6 capitais na zona da mata, e tem capital que tem mais de 1 milhão de habitantes que não está aqui, então quer dizer que a tua resposta aqui precisa ser repensada, tá certo? Presta bem atenção nisso. Atividade fácil, vai. É só ter um pouquinho de mão na massa aí. 2. Lembrando que você aprendeu sobre a zona da mata no módulo anterior e também nas aulas de história, explique por que essa sub-região abriga 40% da população nordeste. Pessoal, a gente vai aprender bastante também na aula de história. Se talvez você tiver dificuldade para responder esse exercício, deixa ele sem fazer, não tem problema não. E aí assim que você fizer, você volta para ele, assim que você tiver aula de história, você volta para ele e responde. Tá? Combina isso, converse isso com o seu professor ou com sua professora. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Explique por que essa sub-região abriga 40% da população nordeste. Essa parte da resposta você sabe. Solos férteis, clima quente, clima úmido, disponibilidade de água, enfim, nós temos vários fatores. 3. O Nordeste se caracterizava por fornecer migrantes para outras regiões brasileiras. Lembra que eu falei para vocês que os nordestinos iam embora para outros estados? Porém, de acordo com os dados do censo realizado pelo IBGE de 2010, professor, nossa, mas que dado antigo, desatualizado, por que não pega o dado de hoje? Curiosidade sobre o censo. Pessoal, o censo é um estudo da população. Ele é feito de 10 em 10 anos e o próximo censo deveria ser feito esse ano. Provavelmente não vai ser feito em razão da Covid-19, mas ele é feito de 10 em 10 anos. E por que ele é feito de 10 em 10 anos? Pessoal, o último custou 4 bilhões e meio de reais. Então você não vai querer que a gente faça uma pesquisa todo ano gastando 4 bilhões e meio de reais. Tornou-se uma região que recebe imigrantes de outras regiões. Pessoal, então a pergunta é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês. A região Nordeste colocava pessoas para morar em outros estados, elas iam embora da região Nordeste,
Só que hoje a realidade é diferente. Muitas pessoas daqui vão morar no Nordeste. Eu conheço o caso de uma pessoa que é de Barretos e mudou, está morando hoje na Bahia, trabalhar como dentista. Encontrou oportunidade de trabalho lá. Então, tá vendo? Lá tem oportunidade de trabalho. Então, é por isso que a realidade vem mudando nos últimos anos. Bom, a produção mineral do Nordeste. Professor, o que é um mineral? Eu nunca ouvi falar no mineral. Pessoal, mineral é todo composto químico que não tem carbono. É basicamente aquilo que é encontrado na natureza e que não sofre transformação espontânea. Ele não vai se transformar espontaneamente. Tipo, ferro, alumínio. Nós temos também o petróleo e o carvão, que apesar de serem orgânicos, também são classificados como minerais. Nós temos também o sal, enfim, nós temos uma infinidade de recursos encontrados na natureza. No caso aqui, nós vamos conhecer um pouco sobre a produção de sal do Nordeste. Pessoal, a produção de sal, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, ela é feita geralmente em cidades litorâneas. Por quê? O sal, aquele sal que está lá no teu salgadinho, que está na comida, que a sua mamãe põe no arroz, no feijão, para cozinhar, esse sal vem de onde? Esse sal vem do mar. Esse sal vem do mar. Professor, e como é que tira o sal da água? Galera, eles constroem grandes estruturas no porto, no litoral, eles retiram a água do mar, colocam lá ela para secar, para evaporar, e depois o que fica? Fica duas coisas, areia e sal. Depois é só separar um do outro, correto? Tá aqui, ó. O sal é produzido em uma área denominada salina. Essa montanha que você está vendo aqui não é neve, isso aqui é sal. Pessoal, isso aqui é um pouquinho só do que tem lá. Isso aqui tem infinidades. Olha, eu arrisco dizer para vocês que a gente tem centenas de morros desse aqui formados por sais nesses lugares. Obtido por meio da evaporação da água. No Brasil, 90% do sal marinho é extraído no estado do Rio Grande do Norte. Pessoal, 90% do sal produzido no Brasil vem desse estado, Rio Grande do Norte, que, a meu ver, opinião do professor, é um dos estados mais aconchegantes do Nordeste e mais receptivos. É um estado lindo, correto? Então vamos lá, ó. É produzido em alguns lugares. Macau, Mossoró, Areia Branca e Galinhos. Olha que interessante. Observe a imagem a seguir e acompanhe as explicações do professor. Professor, que explicações? Pessoal, presta atenção. Olha que interessante. Mossoró, Areia Branca, Macau e Galinhos. Se a gente observar bem, nós vamos perceber que todas essas cidades aqui, elas estão muito próximas do mar. Ou seja, a proximidade do mar ela é importante para a produção do sal. Lembrando, turma, que sal é um produto muito barato, correto? Então a gente precisa transportar ele o mínimo possível para que ele continue sendo barato. Olha que interessante. Terminal salineiro no município de Areia Branca. Professor, por que o município chama Areia Branca? Pessoal, o nome do município é Areia Branca, isso eu perguntei pessoalmente, tá? Ele se dá pelas salinas. Eles chamam o sal de areia branca, tá? É um fato muito curioso em relação a eles. Esse produto é muito importante para a economia do estado. Pessoal, a produção do sal, ela gera uma graninha para o governo da região chamada de royalties. Então, ter produção mineral no estado é super importante para a economia. Contribui muito com a vida de quem mora, no caso, no estado do Rio Grande do Norte. O sal é uma substância vital. Sem ele, o organismo seria incapaz de transportar nutrientes ou oxigênio, transmitir impulsos nervosos ou mover músculos, inclusive o coração. Além disso, o sal dá sabor, conserva os alimentos e é usado na composição de cosméticos como shampoo, por exemplo. Talvez esse último aqui você não lembrasse ou você não sabia, né? Que tinha sal no shampoo. Pessoal, o sal é um produto amplamente utilizado e ele foi super importante na história do Brasil, porque naquela época os animais que eram mortos para comer a carne, eles eram salgados, então eles colocavam sal e penduravam. E aí essa carne ficava no sol, que é conhecido como carne de sol, que aqui na região sudeste a gente chama de carne seca. Então o sal é um produto muito versátil, que também é utilizado na indústria. Porém, nós sabemos que é um produto muito perigoso e que deve ser consumido com cuidado. O excesso de sal faz mal à saúde humana. O petróleo e o gás natural. Pessoal, o petróleo é um produto, tá, encontrado na natureza. Tá? Ele é um óleo escuro, é um óleo preto, não tem em qualquer lugar do mundo e que foi formado há mais ou menos 180, 135 milhões de anos atrás. Então, ter petróleo no seu estado, na sua região, é realmente um privilégio, porque petróleo não é encontrado em qualquer lugar. E aí, olha que interessante, a região Nordeste é uma grande produtora de petróleo hoje. Professor, mas como é que a região Nordeste conseguiu descobrir petróleo? Pessoal, vocês sabiam que nas universidades brasileiras existem pesquisadores especializados em descobrir onde tem petróleo? É chamado engenharia de petróleos.
tá? É curso oferecido em algumas faculdades do Brasil e tem poucos profissionais. Quem sabe para um futuro próximo aí você não pense nisso. No litoral nordestino, a Petrobras encontrou novos poços em águas marítimas profundas. Essa descoberta é uma importante promessa para a economia do Nordeste, pois pode atrair novas indústrias, mão de obra qualificada e novos empregos. Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Petróleo é sinônimo de desenvolvimento. Então, onde você tem petróleo, você tem outras indústrias vindo juntas com ela. O gás natural é extraído das mesmas áreas, de onde se extrai petróleo, e também é usado para gerar energia para indústrias, termoelétricas, veículos e residências. Além disso, é matéria-prima para produzir fertilizantes, plástico, tinta e borracha. Vocês viram tanto de coisa que a gente consegue produzir a partir do petróleo? Inclusive, pessoal, a questão do gás natural ela é importante porque não é em todo lugar do Brasil, mas o gás natural, que é o GNV, ele é consumido em algumas residências também no fogão, para as pessoas cozinharem. Então, isso aqui tudo está na vida de todo mundo. Então, ter petróleo é realmente importante para o desenvolvimento. Bom, nessa imagem aqui a gente consegue perceber algumas coisas interessantes. Onde a gente tem essa torrezinha aqui, ó, significa que tem produção de petróleo. Olha que interessante, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no mar, 8, né, a verdade, né? E 2 no continente. Professor, então quer dizer que é mais fácil encontrar petróleo no mar do que no continente? Pessoal, em alguns lugares, como no caso do Brasil, é mais fácil sim encontrar petróleo no mar do que encontrar petróleo no continente. Isso é importante. Bom, o petróleo é importantíssimo no mundo moderno. Pessoal, eu posso dizer que o petróleo é um produto importante e que talvez o petróleo tenha sido o produto mais importante do século XX. Professor, de tudo que foi feito no século XX, o que foi mais importante? Pessoal, a economia mundial se transformou, o mundo se transformou fundamentado no petróleo. Então, o petróleo é realmente um produto versátil e que ainda tem muita importância na indústria. A partir dele, nós podemos gerar energia, nós podemos utilizar ele para meios de transporte, como combustíveis, podemos produzir plásticos e produzir produtos petroquímicos. Pessoal, tinta, plástico, borracha, espuma, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo mineral. Sabia que petróleo também é utilizado até como medicamento, no caso dos óleos minerais? Então, o petróleo é realmente um produto importante. Atividade 2, vamos lá. No mapa, região Nordeste, político, de seu Atlas. Oh, Atlas. Professor, eu não tenho Atlas. Pessoal, você não tem Atlas, mas você tem o maior Atlas do mundo disponível na sua mão, chamado celular. Entra lá no Google e procura no Google. Se eu não tenho um Atlas, procura no Google, não tem problema não. Localize cidades produtoras de sal no Rio Grande do Norte e, em seguida, nomeia no mapa abaixo. Será que eu preciso procurar? Será que se realmente eu voltar algumas páginas, eu não vou encontrar essa resposta? Certo? Ah, professor, eu vou encontrar uma parte, mas não vou encontrar todas. Ah, na imagem anterior nós temos 1, 2, 3, 4 cidades. Mas o exercício vai pedir para a gente mais 3. Então, essas 3 realmente você vai ter que pesquisar. E o Google vai ser a forma mais fácil de você encontrar a resposta. A extração de sal se dá no litoral norte ou litoral leste desse estado? Pessoal, vamos voltar? Eu vou aproveitar esse mapa aqui. Vocês lembram que a produção de sal ela acontecia no litoral norte? Olha bem aqui para o exercício. As cidades estão no norte da região. A resposta está fácil. A maior produção de sal está realmente na região norte. Por que a extração de sal não é feita em outros estados nordestinos que também têm o litoral? Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Extrair o sal do mar não é algo simples, não é algo que você acha em qualquer lugar, que você consegue fazer em qualquer lugar. A região norte do Brasil, principalmente, região norte não, região nordeste, onde está a cidade de Natal, é importante a gente lembrar que lá é um lugar onde venta muito, onde faz muito sol o ano inteiro. Esse vento e esse sol contribuem com o quê? Com a evaporação da água. E lembra que para produzir sal, primeiro eu preciso evaporar a água. Observa esse mapa aqui. Professor, mas esse mapa já apareceu anteriormente, ele já apareceu, o mapa do Nordeste, eu acho que já apareceu vários aqui pra gente, né? Agora presta atenção, esse aqui tem algo diferente, ele tem um espaço para colocarmos uma legenda. Então tem uma atividade por aí. Olha aqui, escreva no próprio mapa a sigla dos estados que produzem petróleo. Então você vai voltar aqui para esse mapa, vai verificar os estados e nesse mapa aqui você vai colocar a sigla dos estados. Só os que produzem petróleo. Pinte de verde os estados que produzem petróleo no mar e de marrom o que produz petróleo também em terra. Então os que produzem petróleo só no mar, pinta de verde.
Os que produzem petróleo também em terra, você pinta de marrom. Faça a legenda para identificar os estados produtores de petróleo, indicando se a produção ocorre apenas no mar ou se ocorre também em terra. Você não vai pintar de verde, vai pintar de marrom? O que você pintar de verde, você pinta o quadradinho e escreve o que você fez aqui. O marrom, pinta de marrom e escreve também o que você fez aqui. Bem simples e bem fácil. As indústrias do Nordeste. Lembra que a gente falou que a região Nordeste está se desenvolvendo? Professor, mas por que ela está se desenvolvendo? Pessoal, o primeiro fato importante é a gente pensar que ela está crescendo porque lá também tem muita disponibilidade de mão de obra. E lá também tem muita gente, o que faz com que tenha um grande mercado, grande quantidade de pessoas que podem comprar produtos produzidos pela indústria, pelo comércio e vendidos pelo comércio. Nós temos aqui, ó, os governos dos estados nordestinos passaram a dar vários incentivos, estimulando os empresários a levar fábricas para lá. Pessoal, como é que uma indústria sai do estado de São Paulo, por exemplo, e vai para o Nordeste? O governo local dos estados, ele incentiva. Ele vai até a empresa e fala assim, ó, você não quer instalar sua empresa no meu estado? O caso da Fiat foi esse. A Fiat tem uma fábrica no Nordeste. O que aconteceu? O governador do estado foi lá, na Itália, lá atrás lá dos sócios da Fiat, e falou assim, ó, instala a fábrica lá no meu estado, lá tem mão de obra, eu vou treinar a minha população, eu vou dar curso para eles poderem trabalhar na sua indústria. E aí o que os estados fazem? Eles dão isenção de imposto. O que é isenção de imposto? Desobrigação. Olha, você vem para o meu estado, você fica 10 anos aí sem pagar imposto. Você não vai pagar IPTU, eu vou te reduzir o IPVA dos seus veículos, o ICMS, os impostos, o estado vai deixar de cobrar. Doação de terrenos, essa prática é muito comum no Brasil inteiro. A prefeitura, o estado, o governo dar o terreno para a fábrica. Professor, mas por que o governo dá? Gente, imagina, eu trago uma fábrica e simplesmente dando um terreno eu posso gerar 1000 empregos? Então é uma troca interessante. Fornecimento de infraestrutura, claro, né, para você ter uma indústria você precisa ter estrada, precisa ter rodovia, precisa ter ferrovia, precisa ter porto. Ou seja, o estado tem que também oferecer uma infraestrutura, porque eu produzo. Se eu produzir e não conseguir entregar para quem está comprando, eu não vou para o estado. Então os governadores precisam também prometer para as indústrias que eles vão fazer a parte dele. Energia mais barata e empréstimo de dinheiro. Os governos até emprestam dinheiro para as fábricas. Olha, quanto que você precisa para instalar uma fábrica aqui? Eu te empresto esse dinheiro. E aí você vai me devolvendo aos poucos. Galera, para quem quer aumentar a produção e para quem produz e gasta e paga muito imposto, todas essas promessas aqui são super interessantes. Bom, esse trecho aqui, ele vai falar de algumas indústrias que estão indo para o Nordeste para produzir lá. E principalmente essas indústrias estão vindo de onde? Do Sudeste e do Sul. Galera, o modo de produzir no Sudeste e no Sul, ele fica cada vez mais difícil. É muita gente, é muita concorrência, é tudo muito caro. E a região Nordeste oferece uma promessa melhor de trabalho. Que tipo de indústria está indo para lá? Olha aqui. Indústrias que produzem sucos, derivados de coco, leite, água, sorvete. O cacau, boa parte do cacau produzido no Brasil é produzido no Nordeste para produzir chocolate, soja, enfim. Pessoal, geralmente indústrias voltadas para a produção alimentícia. Aí você vai falar assim, professor, fabricação de charuto, tabaco, ainda se produz isso? Pessoal, ainda se produz. Infelizmente, ainda temos pessoas que fumam e prejudicam a sua saúde. Mas, de qualquer forma, ainda existem indústrias que trabalham com isso. E tem uma coisa interessante, pessoal, que lá também é produzido o biodiesel. O que é o biodiesel? O biodiesel é o diesel que não é produzido do petróleo, que pode ser produzido a partir da mamona, do girassol e do babaçu. E lá também nós temos o plantio de cana. Olha, eu dei uma andadinha lá para alguns lugares e ó, a cana-de-açúcar ela também está em todos os lugares. Tem momentos que você está lá no Nordeste e fala assim, pô, eu estou na região de Barretos. Porque a gente viaja também na nossa região e tem cana-de-açúcar para todos os lados. Bom, aqui tem algumas imagens, né, da produção industrial. Lembrando que o coco não é nativo do Brasil, o coco foi trazido para cá, o coco é asiático. Ah, professor, mas o coco chama coco da Bahia. É, ele está na Bahia, mas ele não é de lá, ele foi trazido de fora, isso é importante. Aqui tem uma fábrica de castanha, de beneficiamento de castanha de caju. Então, uma coisa interessante, os cajueiros do Nordeste, eles estão morrendo, e os produtores de caju, eles estão deixando de produzir caju para plantar cana-de-açúcar. Tá? E cada vez que a produção diminui, o preço da castanha de caju vai ficando maior. Quem já comeu castanha de caju sabe que eu estou falando, é caro pra caramba. Bom, outros setores industriais que também estão indo para o Nordeste. Setores de embalagens, de latas de alumínio, de papel, celulose. A indústria têxtil é a que fabrica tecido.
Ô, turma, é importante a gente pensar o seguinte, toda indústria que tem a função de fabricar e produzir coisas baratas, como essas grandes lojas aí, varejistas, que tem nos shopping centers, que vende roupa lá baratinha entre aspas, né? Essas lojas precisam fabricar os seus produtos, precisam fabricar as suas roupas de forma barata. E a mão de obra lá no Nordeste, ela é relativamente mais barata que na região sul e sudeste do Brasil. Então é um incentivo a mais para quem vai produzir lá, porque no final o produto fica mais barato. Atividade 3. Imagine que você é um consultor financeiro e que o investidor está interessado em aplicar a produção industrial e o dinheiro que possui. Aí você é um cara, consultor, trabalha na área, você fala assim, cara, vamos montar sua indústria no Nordeste. E aí, como é que eu vou convencer a pessoa a instalar a indústria no Nordeste? Vocês lembram lá atrás que tinha lá isenção de imposto, doação de terreno? A resposta está lá, hein? É só procurar. Tendo em vista as matérias-primas produzidas na região Nordeste, em que setor industrial você aconselharia o investimento fosse realizado? Pessoal, essa é uma resposta que você pode colocar coisas pessoais. Porque, por exemplo, tem muitas coisas que a apostila citou, mas tem coisas que poderiam gerar dinheiro. Então, não é só ir lá produzir o que já está sendo produzido lá. Nós vimos que a indústria alimentícia produz muitas coisas no Nordeste. Talvez existem outros setores da indústria que podem ir lá para explorar as atividades. Eu acho que é uma resposta que cabe um pouco da sua análise do seu próprio senso crítico. 2. Observe o mapa com os principais polos industriais da região Nordeste e em cada um deles aporta as empresas de diferentes setores. E o objetivo dessa concentração é facilitar a produção e a exportação. Leia as legendas do anexo 4 e encontre o lugar adequado para colar cada uma nos mapas. Lembra que os seus anexos estão sempre no final do seu material impresso e é só você ir lá e recortar, certo? De geografia tá fácil, porque provavelmente você só tem mais um anexo aí para recortar. Então o que você vai fazer? Você vai recortar o anexo, não pede, por favor, recorta e guarda bonitinho antes de colar, tá? Senão o cachorro pega, o irmão rasga e etc. O que você vai fazer? De acordo com o que está escrito aqui, você vai tentar descobrir onde é. Tá fácil, porque aqui já tem o nome das cidades, então vai facilitar muito a sua vida. E aí você vai colar. Eu sugiro que antes de você colar, você coloque apenas um pinguinho de cola no cantinho, coloca em cima, manda para o professor. O professor falou, ó, tá certo, tá correto. Aí você vai, passa cola e deixa coladinho bonitinho. Correto? Bom, outra coisa importante em relação ao Nordeste é o turismo. Pessoal, só de olhar a gente já consegue perceber que é uma região relativamente maravilhosa, né? Com muitas praias, com muita atividade turística, muitos passeios. É uma região quente o ano inteiro e isso atrai turistas não só do Brasil, como no mundo todo, atrás dessas praias paradisíacas. Bom, eu não preciso explicar para vocês o quanto isso aqui deve ser maravilhoso de passar as férias, né? Eu particularmente eu gostaria. E ele está falando aqui pra gente, ó, praias, coqueiros, calor, pessoas animadas, pessoas educadas, e isso é verdade, o povo nordestino é um povo muito bacana e muito receptivo. Tem muitas coisas para fazer lá, além de praia. Você pode fazer o turismo histórico, que é para conhecer, você vai visitar locais com pinturas rupestres, muito legal, muito interessante para quem gosta de conhecer a história dos lugares. Tem também os cânions, as chapadas para conhecer, as festas tradicionais, cultura nordestina é muito rica. Nós temos aqui a festa de Caruaru, a maior festa de São João do Brasil. Você imagina como deve ser. Para quem gosta, uma pena nós estarmos aqui e não podermos curtir aquela festa junina na escola, né? Mas lá em Caruaru eu acho que esse ano também não vai ter. Bom, essa festa aqui, ó, do Bumba Meu Boi, também é uma festa folclórica e também é realizada em outros lugares do Brasil. Bom, tem também a questão do artesanato. Olha, eu vou falar para vocês, é muito legal o artesanato de lá. E sem contar, pessoal, que é barato. Eles não exploram o turista, falar assim, ah, o turista vem para cá uma vez na vida, então eu vou cobrar caro para ele levar uma lembrança. Não, eles não fazem isso. Atividade 4. Por que o turismo é uma atividade economicamente importante? Pessoal, pensa aí, o turista quando ele vai para lá, ele vai com o quê? Ele vai com dinheiro, levando dinheiro. Então ele vai consumir, ele vai gastar, ele vai ajudar no comércio, ele vai andar, ele vai se locomover. Isso tudo contribui com a economia. Pensa aí na resposta. Imagine que você e sua turma farão uma viagem turística ao Nordeste. Que destino você sugeriria? Recorra aos conteúdos estudados para justificar sua escolha. Galera, essa é uma resposta pessoal, tá? Primeiro dá uma olhadinha quais são os destinos do Nordeste, e aí você pensa, qual é aquele que mais me atrai? Professor escolheria Natal, no Rio Grande do Norte. Bom, e para finalizar, a nossa querida tarefa, eu tenho certeza que você gosta da tarefa.
Eu sei disso, eu sei que você gosta. Bom, olha essa imagem. É uma imagem do litoral norte ou setentrional. Galera, a palavra setentrional significa norte, tá bom? É a mesma coisa. Do Nordeste. O que ele vai pedir para você fazer? Nomear os estados voltados para o norte. Então, só os estados voltados para o norte, os que são voltados para o leste, não. Pintar de azul o Oceano Atlântico. Oh, que fácil, hein? Pessoal, tudo isso aqui é o Oceano Atlântico, hein? Não vai pintar de azul o continente. Nomear a linha do Equador. Linha do Equador, escreve linha do Equador. Fácil. Com o auxílio do seu Atlas, mais uma vez o Atlas, se você não tem o Atlas, procura na internet. Quantas capitais localizam-se no litoral? Alguma no interior? Quais estados e capitais estão voltados para o litoral norte? Quais estados e capitais estão voltados para o litoral leste? Essa atividade 2, ela também é bem simples. Ó, lembra lá das atividades extrativas? Você vai voltar e vai olhar. Ele está colocando algumas atividades que são realizadas, né, utilizando quem? O nosso querido Sal. E aí o que você tem que fazer? Observar as fotos e relacionar as imagens. Então você vai relacionar a imagem com a legenda. Fácil também, são poucas. O item B, a região Nordeste é uma das áreas que produzem petróleo e gás natural. Por que esses produtos são importantes para a indústria? Se você voltar um pouquinho no texto, você vai perceber que o petróleo e o gás natural, eles estão ligados diretamente com a atividade industrial, ou seja, as indústrias dependem diretamente do petróleo. Volta lá na apostila que tem explicação sobre isso. Pessoal, geografia, história, é muita leitura. Não tem que ter preguiça de pesquisar e de procurar, tá bom? 3. Economicamente, o Nordeste tem crescido mais do que as regiões Sudeste e Sul. Cite 3 causas para o crescimento. Eu acho que nós já falamos aqui na aula umas 30. É só você voltar um pouquinho o vídeo, você pesquisar na apostila o porquê a região está se desenvolvendo. E essa aqui, ó, que incentivos os estados do Nordeste passaram a dar para atrair indústrias? Vocês lembram lá dos incentivos? Doar terreno, tirar imposto, e etc. A resposta também está lá. Você já fez um exercício parecido com esse. Correto? Vamos finalizar a nossa aula lembrando a nossa rotina. Bom, primeira coisa, eu recomendo que você faça também a leitura das páginas 178 a 189. Sempre tem um detalhe que o professor deixa passar. E aí você consegue localizar além do texto. Bom, as atividades que você tem que fazer, professor, mais uma vez, são muitas atividades, mas, turma, são atividades legais, são atividades gostosas de fazer. Tem atividade de colorir, de desenhar, de colar, o que são tranquilas para serem feitas. Combinado? Se você tiver alguma dúvida, lembra de procurar o seu professor, lembra de tirar uma foto caprichada das suas atividades antes de enviar, certo? E se tiver dúvida, não tenha vergonha de procurar o seu professor ou a sua professora. Combinado? Um abraço, tchau, tchau.